O demônio no livro de Jó. Hoje nós vamos conhecer aí, ou pelo menos entender, como que um demônio agiu ali meio que nos bastidores na história no livro de Jó, em uma parte ali bem específica. Então venha comigo nesse vídeo aí, que está muito interessante. Então vamos fazer uma pequena introdução aqui. Você que está chegando agora no nosso canal, eu me chamo Delcio Gomes, sou teólogo e escritor, e nós temos esse canal aqui para falar diversos assuntos aí do cotidiano de vida atual agora, desses últimos tempos que estamos vivendo, da Bíblia em si, para trazer um aprendizado maior para todos nós aí. E essa história é muito interessante. Eu peço desde já desculpas pelo tempo que eu estive ausente, e recentemente eu passei por uma cirurgia. É uma cirurgia até simples, de retirar cálculo renal, e eu fiquei boas semanas aí, meio de molho, mas nós já estamos de volta com esse novo visual aqui. Comprei um microfone muito bom, com a qualidade muito boa, uma câmera aqui também com a qualidade muito boa, e agora os vídeos estão à altura do público, né? Nós temos um público de qualidade alta, que exige conhecimento elevado, então nós temos que oferecer o melhor também. Então nós estamos aqui com a qualidade de vídeo e áudio a melhor que eu pude conseguir, mas eu creio que é o suficiente para os nossos vídeos. Então bora lá nessa história, vamos embarcar comigo nessa história aí, que vai ser de grande valia para a sua vida. Então já vamos direto aqui, ó, entrar na história desse personagem bíblico, Jó. A história de Jó, ela é muito fácil de compreender, né? Ela é muito comum, todo mundo conhece a história de Jó. É um dos livros aí, se não o livro mais antigo da Bíblia, e Jó foi um homem íntegro, reto e temente a Deus, o qual Deus quis provar sua fé, e houve um confronto ali entre Deus e o diabo, né? O diabo, a palavra fala que o diabo foi até Deus, e Deus perguntou a ele: de onde você está vindo? Ele falou: eu estou vindo de rodear a terra e passear por ela. E o próprio Deus viu: você vê meu servo Jó, como ele é temente e fiel a mim? Aí ele fala: também você encheu de riqueza, toca na vida dele e tira tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti. E Deus permitiu. Então esse permitir de Deus, na verdade, é uma provação, né? Quando a pessoa fala assim: eu tô numa provação, tô na prova, realmente é porque há uma permissão de Deus para que ele passe por aquele momento de dificuldade, por um motivo ou outro. Normalmente é para que a fé da pessoa seja mais lapidada. E continuando essa história, então, o diabo foi lá e meio que zerou a vida de Jó e destruiu tudo que ele tinha, e não sobrou nada. Ele ficou praticamente sem nada aí e continuou sendo fiel a Deus. E depois o diabo vai diante de Deus de novo e fala assim: toca na vida, na saúde dele, para ver se não blasfema. Então Deus permitiu, o diabo desceu na terra e ele ficou aí com chagas, né, com enfermidades, e mesmo assim ele não pecou contra Deus e continuou fiel. Mas o foco dessa história aqui, desse breve vídeo, é sobre os amigos que permaneceram na vida de Jó. Todo mundo se afastou. Ficou praticamente ali só 5 pessoas, a esposa e 4 amigos. Quem são esses 4 amigos? A Bíblia cita o nome dos 4: Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Esses 4 amigos ficaram ali na vida de Jó, tentando consolá-lo de certa forma. Outrora iam lá e perguntavam: Jó, pensa aí, qual o pecado que você cometeu, o que você fez contra Deus, qual o pecado que você cometeu aí para Deus ter te lançado nessa miséria. E Jó contra-argumentava, falava que não tinha cometido pecado nenhum, que Deus conhecia a vida dele. Enfim, o discurso ali da vida de Jó com os seus amigos, ele é bem demorado, né? Ora um amigo vai até ele, ora outro amigo vai até ele, e sempre nesse assunto, nesse tema: Jó, você deve ter cometido um pecado, peça perdão a Deus. E ele vai falando que não cometeu pecado algum, e a história vai desembolando nessa área, nesse ritmo. Até que um amigo de Jó, chamado Elifaz, o que esse amigo vai fazer? Esse amigo, um belo dia, chega para Jó e conta o que aconteceu no dia anterior. Então, o título aqui, O Demônio, do livro de Jó,
não foi Satanás que, não estou falando de Satanás que foi lá no céu para confrontar Deus sobre a vida de Jó. Eu estou falando de um outro demônio que vai aparecer para a vida de Elifaz. E isso é muito pertinente, porque da mesma forma que o demônio agiu na mente de Elifaz, demônios agem hoje. Então, olha o que vai acontecer. Elifaz vai no dia seguinte e conta para Jó o que aconteceu na noite anterior. E essa história é bastante desconhecida da Bíblia, no livro de Jó. E pouquíssimas pessoas se atentam para isso aqui. A história está lá no livro de Jó, no capítulo 4, no versículo de 12 a 17. Olha só que interessante o que aconteceu com Elifaz na noite anterior, lá pelas tantas da madrugada, igual as pessoas costumam dizer. Então o texto narra o seguinte, Elifaz narra o seguinte: uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela, entre pensamentos vindos de visões da noite, ou seja, pensamentos que veio na minha mente, quando cai sobre os homens o sono profundo, ou seja, lá pelas 2 ou 3 da madrugada. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então ele acordou de noite ali meio espantado, né? Aí ele vai descrever, ó, então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha cabeça. Parou ele, porém não conheci a sua afeição. Então ele descreve que um espírito passou diante dele e fez arrepiar até os cabelos da cabeça. E ele não conheceu a sua afeição. Um vulto estava diante dos meus olhos e houve silêncio. Então houve silêncio. Olha que situação que ele faz, está descrevendo aí. E houve silêncio. E ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Jó capítulo 4, 12 e 17. Então, meus queridos, olha, depois você pega a sua Bíblia e lê o texto. Deixa eu voltar aqui. Então, o fato é que de madrugada lá, Elifaz estava acordado. Isso aqui ele correu no outro dia e contou para Jó. E ele acordou e ficou meio pasmado lá na cama. Veio um terror noturno, um vulto passou diante dele, ele viu um espírito e ele estremeceu até os ossos. Então ele estava vendo um vulto diante dele. Então a discussão no meio teológico se esse espírito é de Deus ou é do diabo, né? Na verdade, no meu ponto de vista, não tem possibilidade nenhuma de ser um espírito enviado, um espírito de Deus, um anjo. Apareceu para ele faz um anjo ou um demônio. Não tem chance nenhuma de ser um anjo. Um anjo não causa isso na pessoa. Experiências de pessoas que relatam aparições angelicais relatam principalmente uma profunda paz que sentem. Não um terror noturno, um vulto, uma coisa feia, algo indescritível. Então ele vê isso e veio nesses pensamentos, ele fala lá, em pensamentos e visões da noite, ouviu uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que seu Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Então, que conclusão nós chegamos com isso? Um demônio apareceu para Elifaz, e como é evidente que demônios estariam tentando a mente de Jó para que ele pecasse contra Deus, nas entrelinhas a gente vai perceber isso no livro de Jó, e ele não peca de forma nenhuma contra Deus, ele não peca. Então, o que esse demônio fez foi lá para tentar a vida de Elifaz, para que Elifaz absorvesse aqueles pensamentos, para que fossem levar esses pensamentos até Jó, como se estivesse assim, falando assim: ah, Jó, como você não está pecando, seria porventura o homem mais justo do que Deus, então? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Como se fosse levantar questionamentos contra Deus, alguma coisa assim. Então, o que o demônio tentou fazer ali foi contaminar a mente de Elifaz para que Elifaz absorvesse aquele pensamento como se fosse dele e levasse aquilo até Jó. Compreendeu? Só que Elifaz teve um discernimento do espírito que estava agindo ali. Ele percebeu que havia um espírito agindo ali e tentando jogar aqueles pensamentos na mente dele.
Então ele vai lá e ele descreve essa situação para Jó. Isso é importante a tal ponto que Deus permitiu que essa história tivesse clara aqui na Bíblia, para a gente compreender como que demônios podem agir na mente humana, porque eles agem na mente humana. O demônio ele consegue se aproximar de você e lançar um pensamento dentro da sua mente. Isso é bem conhecido popularmente como uma seta, né? O diabo lançou uma seta. Quando se fala assim, quer dizer que o diabo ele pode estar lançando um pensamento na mente da pessoa. Isso vai acontecer em alguns outros episódios bem raros na Bíblia. Outro exemplo disso é quando Jesus está praticamente na sua última semana de vida na Terra. Ele está ali no vilarejo de Betânia, muito próximo à cidade de Jerusalém. Ele está já se preparando para a sua última semana em Jerusalém. E ele fala para os discípulos: importa que eu vá e que eu morra e ressuscite no terceiro dia. Aí o próprio discípulo Pedro vai chegar para ele e falar assim: Senhor, aparta-te disso, de maneira nenhuma isso irá acontecer. Aí o que Jesus fala para Pedro? Ele não repreende Pedro, ele repreende um espírito agindo por detrás de Pedro. Ele fala do seguinte: para trás de mim, Satanás, que não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Então a gente entende também nas entrelinhas ali que o demônio se aproximou da vida de Pedro, lançou aquela seta, aqueles pensamentos na mente de Pedro, como tentou fazer com ele faz, e Pedro simplesmente absorveu aqueles pensamentos como se fosse dele, exteriorizou aquilo com palavras, como se fosse um pensamento dele. Então, meus queridos, minha irmã, meu irmão que está vendo esse vídeo aqui, caro jovem que está vendo esse vídeo, fique muito atento. Busque discernimento de espírito para a sua vida, ore a Deus. Pensamentos que vierem à sua mente, pensamentos contra Deus, de murmuração, pensamentos oprimidos, pensamentos depressivos, pensamentos de depressão, de ódio, angústia, tristeza, solidão, rancor, vingança. Repreenda todos esses pensamentos, porque ali por detrás de pensamentos desses, pensamentos de suicídio, pode estar muito bem um demônio agindo por trás para tentar com que você faça que aquele pensamento se torne uma ação na sua vida. O próprio Senhor Jesus disse que a língua é inflamada pelo inferno. Ou seja, o que ele quis dizer? Primeiro forma um pensamento na sua cabeça, depois você exterioriza aquilo como palavras. Se a língua é inflamada pelo inferno, quer dizer que demônios estão lançando pensamentos na mente de uma pessoa e ela vai falar aquilo, ou seja, a língua é inflamada pelo inferno. Então, é um pequeno vídeo, não quero passar aí de 15 minutos, já está em 13 minutos aqui, mas de grande aprendizado para a vida de todos nós. E já retomando agora nossa sequência de vídeos, eu queria falar para você o seguinte, que eu tenho 4 livros publicados, né? A Criação, o Projeto de Deus. Deixa eu ver se eu pego eles na estante aqui, só um minuto. Então tem 4 livros publicados, 3 estão aqui, o outro está no armário ali. Esse aqui é o segundo, Projeto de Deus. Não está na sequência, não. Esse aqui é o primeiro, A Criação. Esse aqui é o último, Contra Quem Estamos Lutando. Esse livro aqui não é porque eu escrevi, mas ele é extraordinário. Ele vai mostrar muitas batalhas espirituais que eu enfrentei, os bastidores do que aconteceu. E eu estou com um projeto aí, orem por mim, por essa causa, que meu projeto é transformar todos esses livros em audiolivros. Na verdade, eu estou lançando uma ideia nova, que seria videolivros. É a mesma ideia do audiolivro, mas estará na plataforma onde você poderá adquirir por tempo indeterminado, vitalício. Você vai clicar, ouvir a narração por um narrador profissional, onde todo o livro será narrado, os pontos principais terão imagens sendo exibidas na hora, e você poderá baixar até também o PDF completo do próprio livro. Aí. É um projeto que eu creio que Deus colocou no meu coração, porque um dia eu acordei de madrugada com uma percepção de Ele faz, mas foi oposta, né? Uma ação do Espírito Santo mesmo, que eu estava orando, pedindo a direção a Deus, qual passo que eu deveria seguir desde agora, e me veio claramente
um pensamento, quase que um sopro divino, quase que uma frase na minha mente, de converter esses livros para audiobook, para que todas as pessoas tenham acesso, já que os livros estão esgotados e eu recebo muitos e-mails, mensagens no WhatsApp, no direct, no Facebook, nas redes sociais, nos comentários aqui dos vídeos, de pessoas perguntando onde consegue os livros e eles estão completamente esgotados. Então serão convertidos para audiolivros para que todos possam ter acesso a esse conhecimento aqui. Então, encerro minhas palavras aqui. Deixe seu comentário aqui, o que achou desse vídeo, porque isso nos motiva muito a continuar. Deixe o seu like também. Fala aí o que achou do novo visual aqui do canal. Nós pretendemos melhorar à medida do possível, né? E um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Valeu!